Olá, pessoal. Estamos aqui com o candidato a prefeito de Botucatu, o candidato Fábio, que vai responder algumas das perguntas que serão sorteadas nesse momento. Primeiramente, candidato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir até aqui para explanar alguns pontos para os botucatuenses. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, especialmente nesse momento tão importante para a democracia brasileira e botucatuense. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre Botucatu. Ótimo. Vamos lá para a primeira pergunta. Funcionalismo público. Como o senhor pretende valorizar e melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos em Botucatu? Perfeito. Bom, eu sempre gosto de começar as respostas dando um pouco do contexto histórico, né? Esses últimos 7 anos e meio, quase 8 anos, eu tive a oportunidade, dentro dessa gestão do prefeito Mário Pardini, de ser o secretário de governo, que, entre outras responsabilidades, tinha a responsabilidade sobre a Secretaria de Administração, que é a que cuida do funcionalismo público. E uma série de medidas foram feitas nesses anos, nesses 7 anos e meio da gestão Pardini, comigo à frente da Secretaria. Então, a criação do Instituto de Previdência, a transformação desse instituto numa autarquia, sendo que a gestão desse instituto eu fiz a nomeação de um servidor de carreira, a criação da licença-prêmio. Durante todos esses anos, todos esses exercícios, né, do prefeito Pardini, nós concedemos aos servidores ganhos reais em todos os anos, em todos os dissídios. Então, além de não ter havido perda inflacionária, perda salarial, nós fizemos a reposição também na inflação e, em alguns momentos, ganho real. Olhando algumas categorias específicas, criamos um programa, um regime especial de remuneração para a nossa GCM, para a Guarda Civil Municipal. Criamos uma lei específica também para os professores, supervisores, coordenadores, diretores da Secretaria de Educação, ajustando carga horária, ajustando o salário. Ainda falando da educação, nunca houve na história de Botucatu uma distribuição igualitária do Fundeb. Então, todos os servidores da educação, do auxiliar de serviços gerais ao diretor da escola, todos tinham a oportunidade de receber igualitariamente o Fundeb. E, além do mais, nunca houve na história de Botucatu uma distribuição em números absolutos tão expressiva do Fundeb como aconteceu durante todo esse período. Por que eu dou esse contexto? É importante dizer que, especialmente para as pessoas que nos acompanham, que não são servidores públicos municipais, que todos os serviços desenvolvidos pela prefeitura têm por trás um servidor público concursado, um servidor público municipal. Na imensa maioria dos serviços, em alguns casos a gente tem convênios e terceirizados, mas na ampla e maioria dos serviços que a gente tem na prefeitura, ela é desenvolvida por servidores públicos municipais. Então, a execução do serviço público se dá através do servidor. A grande proposta que eu tenho a partir de 2025 é uma nova reforma administrativa. A última reforma que aconteceu nos anos de 2011 e 2012, e agora o nosso grande projeto, que consta do nosso plano de governo, tanto o meu quanto do meu vice, o Dr. André, é de realizarmos uma nova reforma administrativa. E importante mencionar essa oportunidade, ela é fundamental para isso, de que a reforma administrativa em nada tem a ver com corte de benefícios. Então, esse momento eleitoral, esse momento para algumas pessoas eleitoreiro, algumas mentiras, né, algumas fake news são colocadas. Então, a proposta de uma reforma administrativa não é para cortar benefício. Então, estão dizendo que nós vamos cortar a abonada, isso é mentira. Estão dizendo que a gente vai cortar a licença-prêmio, isso é mentira. Estão dizendo que a gente vai acabar com o regime e com o Instituto de Previdência, isso é mentira. A reforma administrativa, na realidade, é para estudarmos com profissionais que entendem dessa questão qual que é o melhor formato de remuneração para que a Prefeitura Municipal tenha a capacidade de atrair e reter profissionais. Então, da mesma forma como foram feitos, como eu disse, o regime especial da GCM, a ideia é que, através de uma reforma administrativa, todo esse formato de remuneração e benefícios da Prefeitura seja revisto e, mais uma vez, sem corte de benefícios, para que a gente tenha um poder, a Prefeitura Municipal tenha um poder de atração e retenção de talentos. Eu dou exemplo, né? Minha carreira se deu toda no mercado financeiro, no mercado privado, e eu tenho dito nos debates, nas entrevistas, de que a Prefeitura de Botucatu talvez seja a maior proprietária de imóveis da cidade. Então, um exemplo que pode constar da reforma administrativa é ser criado, por exemplo, um fundo imobiliário, para que a rentabilidade desse fundo seja colocada no Instituto de Previdência. É uma forma de capitalizar o Instituto de Previdência sem onerar o cofre público. Reforma administrativa.
convênios que são estabelecidos pela Prefeitura com o terceiro setor e algumas terceirizações. Precisam ser estudados caso a caso, importante reforçar. Permanecerão convênios, permanecerão terceirizações, mas é importante que cada caso seja estudado, porque cada servidor público que é colocado para dentro do estatuto, ele é mais uma cabeça, mais um profissional contribuindo para o regime de previdência. Outra análise que consta da reforma administrativa. Tivemos recentemente, para encerrar, para não me alongar muito, uma reforma previdenciária que foi imposta pelo governo federal e também durante a nossa gestão. A única modificação que foi feita foi o aumento da alíquota de 11% para 14%. A prefeitura não mexeu em idade de contribuição, não mexeu em tempo de contribuição. A ideia é, para os que estão dentro de casa, que isso continue não sendo mexido. O que a gente precisa na reforma administrativa é avaliar para os novos entrantes, 2025, 2026, se existe um formato previdenciário que dentro desse contexto de atração e retenção de talentos faça sentido. Esse é o grande projeto. Ok, próxima pergunta. Infraestrutura. Quais são os principais desafios de infraestrutura que Botucatu enfrenta atualmente e como o senhor pretende abordá-lo durante seu mandato? Perfeito. Talvez a Secretaria de Infraestrutura ou as ações de infraestrutura tenham sido o grande destaque da gestão do prefeito Mário Pardini. Eu, enquanto secretário de governo, participei, se não da totalidade, mas da imensa maioria dos projetos de infraestrutura do município, porque além de cuidar do servidor público municipal, através da Secretaria de Administração, eu tinha a responsabilidade de cuidar do orçamento público, da Secretaria da Fazenda. Também eram minhas responsabilidades durante esses 7 anos e meio que estive à frente da Secretaria de Governo. Talvez o maior projeto da história de Botucatu aconteceu na gestão Pardini, que é um projeto de infraestrutura, que é a represa do Rio Pardo. Então, na nossa história, anteriormente a esse grande projeto, talvez a maior infraestrutura que tenha sido desenvolvida na cidade tenha sido o elevado Bento Natel, aliás, até próximo aqui de onde nós estamos. E agora fica o destaque dessa grande infraestrutura da represa do Rio Pardo. Por que ela é importante? A represa do Rio Pardo, ela representa não só sustentabilidade de água para a nossa população, veja o que está acontecendo com uma série de cidades ao nosso redor, mas principalmente com o investimento dessa infraestrutura como atração de empresas para o município. Então você já tem grupos econômicos olhando para Botucatu no melhor sentido da palavra, por conta dessa garantia, dessa segurança hídrica que o município passa a oferecer. Os projetos que nós temos de infraestrutura em relação a essa atração empresarial se dão na sequência da represa do Rio Pardo. Então a ideia é que a gente tenha grandes investimentos na questão do fornecimento ou da situação de energia elétrica do município, grandes investimentos na situação de internet do município. E por que isso? Justamente para a gente colaborar, para a prefeitura colaborar com essa atração empresarial para Catu. Todo esse investimento em energia elétrica, em iluminação pública e internet se dá através de uma parceria público-privada que eu tive a honra de iniciar na prefeitura há mais ou menos 1 ano, que é uma parceria que a gente chama de Cidades Inteligentes e Iluminação Pública. Então esse é um dos exemplos de infraestrutura que vai ser desenvolvido. Outro grande projeto de infraestrutura, também através de parceria público-privada, que eu tive a honra e o privilégio de ter iniciado na prefeitura. Uma grande parceria público-privada para o tratamento dos resíduos. Botucatu, muito em breve, por conta dessa parceria público-privada, dessa PPP, vai ser um grande centro de tratamento de resíduos, porque lixo, eu tenho dito isso nas entrevistas, deixou de ser um mico e passou a valer dinheiro. Hoje, resíduos, lixo, se transforma em energia elétrica, se transforma em insumo para as indústrias, como acontece, por exemplo, em Salto e Votorantim. Então, o segundo grande projeto de infraestrutura é essa questão do tratamento de resíduos. Terceiro grande projeto de infraestrutura tem a ver com a mobilidade. Tenho dito também nas entrevistas e nos debates que Botucatu é uma cidade de quase 170 anos com vias estreitas, vias antigas, né? Voltando até ao início dessa questão, talvez na questão da mobilidade da infraestrutura urbana, o maior projeto que se teve na história de Botucatu foi o elevado Bento Natel. E Botucatu, para resolver essa questão da mobilidade, isso não se resolve do dia para a noite, se faz gestão pós-gestão, tem 2 grandes pilares, também de infraestrutura. A interligação entre bairros, por exemplo, Santa Elisa com a Vila São Benedito, o Distrito 4 com o Bem-TV, a conexão, por exemplo, ali não é Parque das Cascadas, do Recanto Azul
com a Vila São Luís. Então são exemplos de conexão entre bairros, as conexões da rua Rangel Pestana com comerciários, naquelas pontes que não existem. Falando da mobilidade, esse é o primeiro bloco de infraestrutura que tem que ser desenvolvido. E também a continuidade do nosso anel viário. A primeira etapa foi aquela conexão entre o Jardim Paraíso e a Zona Leste, o Cachoeirinha, e agora a Prefeitura, através de diversas gestões, precisa continuar. A segunda etapa é ligando o Cachoeirinha, a Zona Leste, até aquela região da Rafael Serra, atrás do ginásio municipal, e assim por diante. Quando a gente fala de infraestrutura urbana, drenagem, asfaltamento, pavimentação, a Prefeitura levou em bairros como Rubião Júnior, uma área que concentra mais de 10 mil pessoas atualmente. Em 2017 e 2018, metade desse bairro, dessa região, era terra. A Prefeitura chegou com essa infraestrutura nos últimos anos. E agora precisamos levar essa infraestrutura de pavimentação e de drenagem para bairros como, por exemplo, Árvore Grande, Green Valley, Cascata da Marta, Vista Alegre, a própria Demétria, a nossa Orla, Rio Bonito, Mina, Porto Saide, Alvorada da Barra, as descidas da nossa cuesta em alguns trechos, Indiana, Bocaina, Pátio 8, a região do fundo do Monte Mora, ali o Córrego Fundo. Então eu dei exemplos de infraestrutura, né, passando desde a questão de atração de empresas até a pavimentação e a questão de drenagem do município. Ok. Próxima questão. Turismo. Qual é a sua visão para o desenvolvimento do turismo em Botucatu e como planeja promover a cidade como um destino turístico atrativo? Na nossa gestão, Fábio Leite e Dr. André Spadaro, o turismo passará a ser protagonista no nosso município, com uma vertente importante, a vertente do desenvolvimento econômico. Nós precisamos encarar as ações de turismo no município como também uma alternativa de desenvolvimento econômico do município. A organização do turismo ela vai se dar primeiro, junto com as secretarias ou com as ações de esporte, cultura e turismo, numa grande agenda, na organização de uma grande agenda de eventos do município de Botucatu. Hoje esses eventos são muito difusos, concorrem entre si, a gente não tem, inclusive, grandes âncoras de evento. Então, o primeiro passo é a organização de uma agenda esporte, cultura e turismo para o município. Segundo passo, ainda sobre essa agenda, é a criação de alguns eventos âncoras. Então, eu tenho dito, por exemplo, no esporte. Pode ser que o Brasil Ride seja um evento âncora de esporte. Então, a gente tem que organizar essa agenda para que, através de um evento âncora como esse, a gente atraia outros eventos durante um determinado período. Tenho insistido muito na nossa história. Botucatu, o resumo da nossa história passa pelo tropeirismo, passa pela ferrovia, passa até pela chegada da Unesco. Temos também eventos culturais e turísticos relacionados a esses grandes temas da nossa história. Grandes festas, grandes organizações de eventos com essa pegada. E aí vem uma infraestrutura urbana. A Prefeitura recentemente desapropriou uma área ao lado da represa do Rio Pardo de 4 alqueires, e a ideia é que agora em 2025 já façamos os investimentos para construir o nosso centro de eventos. Então toda essa agenda organizada, todos esses eventos âncoras organizados, todos esses eventos ao redor organizados terão também um espaço específico em Botucatu, um grande centro de eventos para organizar toda essa questão. Isso significa que outros instrumentos e outros equipamentos da Prefeitura não poderão ser usados? Lógico que poderão. O ginásio municipal é um exemplo, a própria Secretaria de Educação, que tem realizado alguns eventos, é um exemplo, o Centro Cultural é um exemplo, a Praça da Juventude é um exemplo. São equipamentos que também serão organizados para receber eventos dos mais variados tipos. E outro detalhe importante é a exploração, no melhor sentido da palavra, da nossa cuesta. Essa combinação do meio ambiente, da ecologia com o turismo, também fará parte de toda essa organização que nós estamos fazendo, e a nossa cuesta, lógico, assim como acontece em Campos do Jordão, usando uma cidade como exemplo, vai ser um dos vertentes turísticos aqui do nosso município. O candidato agora tem 2 minutos para responder. Quais são suas propostas para garantir uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens? E como pretende lidar com a questão da infraestrutura das escolas? Nesses últimos anos, Botucatu construiu 9 escolas de tempo integral, só para me ater ao ensino de tempo integral. O grande projeto que nós temos, eu e o Dr. André Spadaro, meu vice, é a tentativa de universalizar a escola de tempo integral do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Para aqueles locais onde a infraestrutura já existe, resta uma organização dessa agenda da escola de tempo integral. Nosso sonho é ter essa criança, esse adolescente, o maior tempo possível dentro das escolas municipais
E para isso nós precisamos ter uma agenda bem organizada. Não adianta a gente imaginar que uma criança vai sentar às 7 horas da manhã e acabar às 7 horas da noite estudando matemática o dia todo. Então essa grande agenda, esse grande currículo, terá inclusive, além das atividades regulares, das matérias regulares, eventos que a gente chama de lúdicos, esporte, cultura e por aí vai. A segunda grande questão relacionada a isso é, naquelas localidades onde nós não temos a infraestrutura de escola construída, esse vínculo com o terceiro setor. Então, assim como acontece, por exemplo, na região leste, um programa, um convênio com Joana de Ângeles, assim como acontece na região do Santa Elisa e Vila Real, o programa, o convênio que a gente tem com o Santa Marcelina, que é o convênio lá da Madre Marina. Então, nas localidades onde nós não estivermos essa infraestrutura de escolas, a gente fará, através do terceiro setor, essas parcerias, esses convênios para o desenvolvimento dessas atividades. Ótimo. Terminamos em cima o primeiro bloco. Pessoal, aguarde que voltaremos já.